Pessoal, foi definido as oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Internacional e o melhor de tudo, o Corinthians vai definir em casa. Então bora trocar uma ideia sobre a Copa do Brasil, né? Sobre esses confrontos das oitavas, mais precisamente sobre o Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, aquele bagulho todo. Comenta aí o que você acha sobre o confronto contra o Internacional. E caso você queira garantir uma camisa de time do Corinthians ou da seleção brasileira, já que está chegando a Copa do Mundo, ou até de time europeu, vai no link da descrição aí, contate a Focus Sports. Lá você garante, além de um bom preço, qualidade e, acima de tudo, você pode ajudar aqui a página, beleza? Então vamos lá. Eu achei um bom confronto, tá? Dentre as outras equipes, eu acho que se a gente, por exemplo, pega o Palmeiras, seria um jogo talvez mais difícil, por mais que eu não tenha tanto medo de pegar o Palmeiras assim, num mata-mata. Foi um bom confronto, tá? O Inter é uma equipe bem parelha ao Corinthians em questão de elenco. Eu acho que eles não têm tipo, um elenco melhor que o nosso. Eu tava dando uma olhada aqui no elenco do Internacional e eu não vejo eles como um bicho de sete cabeças, apesar do Corinthians ter perdido pro Inter no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a gente estava com o Dorival Júnior ainda, era aquele time do Dorival, e foi o último jogo do Dorival Júnior pelo Corinthians. A gente sabe que tem uma grande diferença no time que enfrentou o Inter quando ainda era o Dorival técnico e o time que a gente tem agora com o Fernando Diniz. São times totalmente diferentes. E creio que, como esses jogos só vão acontecer depois da pausa para a Copa do Mundo, eu acho que o Corinthians vai chegar mais preparado para esse confronto. O Diniz vai ter tempo suficiente para trabalhar, para o elenco assimilar suas ideias, para ele testar mais coisas, porque a gente sabe que o Diniz ele chegou no meio de uma maratona, ele está tendo que testar, está tendo que treinar, está tendo que entrosar o time enquanto está tendo uma maratona de competições, está tendo o jogo da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores, e ele está tendo que fazer essa troca de pneu com o carro andando. Então acho que a pausa para a Copa do Mundo vai ser muito benéfica, principalmente se o time conseguir assimilar bem as ideias do Fernando Diniz. Acho que o pós-Copa do Corinthians, se a gente não perder jogador importante, né, na janela de meio do ano, caso chegue uma peça ou outra, acho que a gente vai ter um bom time, né? O nosso time vai dar um salto na temporada. Acho que a gente não vai brigar para ser campeão brasileiro, mas acho que a gente pode chegar bem nas Copas, né? Tendo em vista que a gente decide as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Inter em casa, tendo em vista que a gente tá com uma boa campanha na Libertadores, podendo decidir os confrontos no mata-mata em casa também, acho que a gente pode surpreender nesse segundo semestre do ano de 2026. Como eu disse, eu não acho o Inter um bicho de sete cabeças, mas sempre vale lembrar que mata-mata é outra história. Mata-mata pode ser que o time do Inter faça um jogo difícil, faça um jogo truncado, principalmente porque a ida é lá no Beira-Rio. Pode ser que por isso eles entrem empenhados em não perder, em fazer um bom resultado em casa. Então, obviamente vai ter suas dificuldades por ser um mata-mata, mas eu não acho que vai ser um jogo tão difícil assim. Eu acho que o Corinthians passa. É um jogo que me deixa com medo do Internacional. Eu acho que é um jogo bem acessível para o Corinthians se classificar contra o Internacional, por conta que são equipes que estão com uma campanha bem parecida no Brasileirão. Se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, é o seguinte: o Inter fez 17 jogos no Brasileiro, tem 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Está com 21 pontos. E o Corinthians também está com 21 pontos. O Corinthians chegou aos 21 pontos depois da vitória contra o Atlético no último domingo. O Corinthians no Brasileirão também tem 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. São equipes que estão literalmente com a mesma campanha, né? O que difere as duas equipes são o saldo de gols. O Inter tem 1 de saldo de gols e o Corinthians tem menos 3. Pois é. Então, por conta do saldo de gols, a equipe do Corinthians está abaixo do Inter e a gente tem um confronto direto com o Grêmio na próxima rodada. O Grêmio está em 14º, ou seja, 13º é o Inter, 14º é o Grêmio, 15º é o Corinthians. Corinthians ganhando e dependendo da combinação de resultado, o Corinthians pode passar o Inter. Como eu disse, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians pode até mesmo passar o Atlético Mineiro e chegar ali em 12º e ir para a pausa da Copa do Mundo ali no meio de tabela, tá? Sobre os outros confrontos das oitavas da Copa do Brasil, eles são esses: o Fluminense enfrenta o Vasco, o Grêmio enfrenta o Mirassol, o Atlético Paranaense enfrenta o Vitória, o Juventude enfrenta o Atlético Mineiro, o Santos enfrenta o Remo, a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro e o Palmeiras enfrenta o Fortaleza. Enfim, esses são os confrontos. Como eu disse, o Corinthians define em casa, o segundo jogo vai ser em Itaquera. Caso o Corinthians se classifique, nas quartas de final a CBF vai fazer outro sorteio que vai definir o chaveamento a partir das quartas de final, consequentemente semi e para final. Vamos relembrar, somos os atuais campeões da Copa do Brasil, Corinthians rumo ao pentacampeonato. Enfim, sobre a Copa do Brasil, é isso que eu tinha pra dizer. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou sobre os confrontos da Copa do Brasil, em especial ao Corinthians. E amanhã estamos aí de volta para falar sobre Corinthians e Platense, possível último jogo de Memphis Depay pelo Corinthians. Abraço.